colega seu, historiador das religiões também, né, o Mircea Eliade, na História das Crenças e das Ideias Religiosas, ele mais do que sugere a afirmação de que se a religião não é uma natureza, pelo menos não existe uma cultura sem religião, né? Ela faz parte da estrutura da formação cultural das sociedades e, em última instância, da própria linguagem. O que é? Como o senhor vê o fenômeno religioso? Existe a possibilidade de uma sociedade sem nenhuma religião ou sem algo que exerça a função da religião? Bom, eu acho que a possibilidade existe sempre, né? Mesmo porque o que a gente faz quando você encontra uma sociedade nova, uma sociedade que você não conhece, uma sociedade que estava escondida ou no mato ou no deserto, o que você faz, né? Você chama os especialistas, né? Então tem aqueles especialistas que vão procurar cadê a religião desse povo, não é? Sim. Então você acaba encontrando as religiões mais diferentes possíveis, né? Divindades mais estranhas que se possa imaginar, né? Ou seja, nós temos um padrão de enxergar uma sociedade que inclui a religião, mas somos nós que enxergamos. O senhor fala que é o olho do observador que vê... que vai descobrir qual é a religião que ainda não se conhece desse povo desconhecido, né? Então, acredito que se você tiver um olhar que não seja o nosso olhar de sociólogo, historiador, psicólogo, enfim, essas ciências que são, na verdade, ciências ocidentais, é possível que você encontre sociedades sem religião. Mais uma outra coisa, né? Assim como a gente carregou o velho DNA de tempos antigos lá, quando o Homo sapiens foi formado, nós também carregamos não diria um DNA, mas um arcabouço cultural, né, que foi levado junto e que foi se diversificando, se espalhando e assim por diante. Então, provavelmente, existe uma origem, que é a origem da dúvida, né? A religião é, por excelência, o lugar da dúvida. Por isso que, para ser religioso, você tem que ter a crença. Se você não acreditar, né? Porque nada vai demonstrar para você que aquilo é, então, se você não tiver a capacidade de acreditar, você não é um bom religioso. Você pode ser um religioso tradicional, porque sua mãe é, a sua avó foi, sua bisavó. Então você segue os ritos, né? Mas no sentido exato de acreditar, de se imaginar numa situação em que você é governado, ou pelo menos assistido, ou pelo menos visto por algo acima, por uma divindade, isso daí implica um cuidado maior. Mas eu te interrompi. Eu sei que você tem perguntas factuais ou que nos conectam, ou que conectam o nosso assunto com fatos do momento, mas... não, pô, vamos. Mas eu queria fazer uma pergunta que para mim é uma... essa pergunta assenta uma premissa para o nosso diálogo, né? O que é que caracteriza uma religião? A difere de um culto, de uma seita, de algo... Enfim, eu tenho até uma ideia, mas queria ouvi-lo. A religião, quer dizer, para ser uma religião, do ponto de vista da definição nossa ocidental, definição que aplicamos a todo mundo, você tem que ter uma crença em algo que não é desse mundo, né? Você tem que ter os profissionais que cuidam desse assunto, os sacerdotes, os rabinos, os médios, seja lá os feiticeiros, seja lá o que for, né? Você tem que ter os seguidores, aqueles que acreditam nesse grupo, que o pessoal chama de... Uns chamavam de rebanho, diz que agora não pode mais chamar de rebanho, né? Eles preferem gente desmoralizando esse negócio. Preferem chamar de... Enfim, não interessa. Então, você tem que ter um corpo doutrinário, né? Que
no Ocidente, segue muito de perto aquilo que é a demonstração filosófica que vai dar na teologia, né? Mas que em povos de outras origens, né? Estão nos mitos, estão em histórias antigas que são contadas para explicar o que é a vida nossa hoje, né? Então você tem que ter um corpo teórico, você tem que ter e essas histórias, elas têm que ser ritualizadas, né? Não existe religião sem ritual. E nem religião sem corpo doutrinário. E nem sem sacerdote e nem sem seguidor. O resto são apêndices que você vai botando. E quando uma divergência, apenas para que o nosso espectador seja saciado, e eu também, né? Quando é que uma divergência, uma corrente de dissenso dentro de uma religião caracteriza uma nova religião? Por exemplo, o cristianismo e o protestantismo, né? Ou então os vários ritos do candomblé. Sim, você falou numa coisa antes. Você falou o que é religião, o que é seita, né? A gente culto, usa a palavra seita muito no sentido pejorativo. Mas seita é uma religião nova que ainda não se cristalizou, ela ainda está sujeita a mudanças, a transformações, e ela leva isso tão a sério que ela sempre se coloca como a verdadeira portadora da verdade. As seitas são muito, muito militantes, são muito... E qual a diferença da igreja? A igreja é uma coisa que já se instituiu faz tempo, né, que já tem suas verdades, se não escritas, pelo menos bem definidas, que para mudar tem dificuldade. A gente sabe que uma religião como o catolicismo tem muita dificuldade de mudar. Os dogmas estamentos. Enquanto que uma religião evangélica muda do dia para a noite. Né? E se não mudar, faz outra. Então, e agora, o que uma nova religião precisa para se constituir como uma nova religião? Precisa de seguidores. Por exemplo, professor, né? Só para a gente eu fiz menção aqui a algumas a religião católica e protestantismo, enfim, mas vamos para exemplos mais corriqueiros na atualidade. Todo dia a gente vê uma nova denominação neopentecostal. Todo dia. Né? Eu fiz um passeio pelo meio oeste americano e fiquei abismado com a quantidade de correntes do mormonismo, por exemplo. Né? São várias. Aliás, durante esse passeio eu estava vendo uma reunião das várias correntes, eles estavam debatendo. Eu fiquei muito impressionado, porque eu não imaginava que só tivesse uma talvez duas. Né? Isso é o que você vê. Agora imagine que você não vê. Perto da minha casa tem um lugar que todo mês tem uma religião nova. Eu acho que... quando começam a instalar uma igreja nova, eu tenho muita vontade de ir lá e falar, cara, sai daqui, esse lugar aqui, eu acho que ele é amaldiçoado, qualquer coisa, porque não para, aqui não para. Todo dia tem uma religião nova e ela dura muito pouco. Nós não sabemos o que faz o sucesso de uma religião, né? Mas, de qualquer modo, você tem que ter um dirigente, um líder que tenha... Há um certo carisma, né? Sim, mas tem que ter um carisma, ele tem que inspirar confiança, ele tem que ser amado, ele tem que ser, enfim, ele tem que ser seguido. Isso a gente não vê só nas religiões evangélicas, né? A gente vê muito isso nas religiões afro-brasileiras. Claro, você tem, né, terreiros que abrem toda hora. Sim, abre e fecha. Também no ramo evangélico é assim, abre e fecha. Você tem, evidentemente, as grandes igrejas, né? Que são aquelas que se impuseram, que conseguiram se impor, né? A partir de certos arranjos, de certas combinações. Mas você tem muita igreja que abre e fecha. Mesmo no âmbito católico, você também tem algumas tentativas de fundar novos grupos, né? E você tem... É que a igreja tem uma preocupação muito grande em não considerar aquele que sai do caminho reto, digamos,
não considera uma outra religião, ela acolhe todas as diferenças. Transformou o Opus Dei numa prelazia, por exemplo, para que não desse um e faz cisma. isso com Se não um cisma, pelo menos uma... Com muitas. Se você pega a estrada e vai por aí, você vê castelos, entende? Povoados de anjos, que nada mais são do que congregações católicas, que não são expulsas da igreja, porque a igreja, ela levou um tranco tão grande com a saída do Oriente, que a partir daí ela tenta se curar. É muito difícil você ser excomungado. Você tem que fazer muito esforço para ser posto para fora da igreja católica. Meu amigo Leonardo Boff conseguiu. Acho que na verdade ele se pôs para fora, né? Isso. Quer dizer, não sei qual que era a política dele, nem quero discutir, evidentemente. Mas há alguns casos que são assim, mais emblemáticos, assim, mesmo assim dizem que ele é que fica soprando, né, no ouvido do falecido Papa, né? Ficava soprando no ouvido do Papa. Mas... Que não deixa de ser uma boa fama, né? Você sai da igreja e depois vira... É o famoso papagaio de piratas, né? É muito boa essa Faz posição. Embargos auriculares com o Papa. Muito não boa deixa de essa ser. posição, né? Mas é isso, quer dizer, a religião, você pode fundar a sua religião, né? Você pode. O difícil é você mantê-la viva e funcionando e Sabe crescendo. O que eu queria? Eu queria mesmo era ser papa. Tem jeito? Tem. Você sabe que não, né? Em tese tem. Não precisa necessariamente ser cardeal. Não tem escrito em lugar nenhum, mas acho que não vão. Eu passei uma semana. Não vou topar. Eu passei uma semana no Vaticano e eu confesso que eu fiquei nutrindo esse desejo. Não que o Papa morresse, muito pelo contrário. Mas de um dia ser Papa. Porque aquilo é o menor estado do planeta. E é pequeno mesmo. É pequeno, é um conjunto de prédios. Meio quilômetro quadrado, né? É pequeno mesmo. E ainda é um dos cargos mais poderosos do mundo. Porque, a capacidade de influenciar as pessoas de quaisquer religiões.